Olá amigos prevencionistas, hoje mais um vídeo para o canal e falaremos sobre um assunto que é: em segurança do trabalho não existe, assim como na Bíblia, não existe acepção de pessoas. A nossa ação é igual para todos. É sobre isso que vamos falar hoje. Vamos ao vídeo. Abordar um funcionário na área quando ele está sem equipamento de segurança, isso é uma atividade corriqueira para todo técnico de segurança. E é fácil você fazer isso. Você foi treinado para isso, você fez um curso, você sabe como agir nesse momento, nessa situação. Mas existem outras situações que podem acontecer e que podem gerar um pouco de, vamos falar assim, não medo, né, mas um certo desconforto em você falar com uma pessoa. Isso não pode existir. Como eu disse na introdução do vídeo, em segurança do trabalho não existe acepção de pessoa. Se a pessoa estiver em uma situação de risco, não importa quem seja. Pode ser um funcionário lá da área produtiva, pode ser um encarregado, um técnico, um engenheiro, um gerente, um diretor da empresa. Não interessa quem seja. A nossa função é chegar lá e falar com a pessoa. Obviamente que existe a forma certa de você fazer isso. E quando a gente parte para uma ação com alguém que é de um alto escalão, você deve agir diferente de quando você age com um funcionário? Sim ou não? Qual que é Existe alguma diferença nesse momento? Não, não pode existir. O tratamento tem que ser igual para todos. Então, se você está na sua área de trabalho e encontra com alguém que está em desacordo com algum procedimento da empresa, não interessa quem seja, você vai precisar falar com essa pessoa. E falar com essa pessoa, então, não tem um modo especial de você falar porque o cara é um gerente ou porque o cara é um diretor. Não interessa quem, não interessa a função dele. Ele está fazendo alguma coisa, ele está numa área onde existe um risco e ele precisa estar com os equipamentos. E aqui eu faço um parênteses, que aconteceu comigo, né? Eu sempre falo aqui que o que eu conto aqui são experiências minhas na área. E essa foi uma experiência que aconteceu, eu estava na minha área de trabalho, né? E era uma área onde tinha os riscos, tinha os equipamentos que eram obrigatórios, a utilização, né? E quando eu entrei nessa área, eu me deparei com uma pessoa que eu não sabia quem era ele. Mas pelo tipo que ele estava vestido, obviamente não era um funcionário qualquer, né? E ele não era ali da empresa, tanto que eu não o conhecia, né? E quando eu vi ele naquela situação, ele estava sem, vamos falar assim, sem equipamento nenhum. Lá era obrigatório o uso de capacete, óculos e uma proteção respiratória, porque estava sendo iniciada uma operação lá que gerava alguns gases. Então tinha que estar com esses equipamentos e os básicos, né? Calçado de segurança e tal. E ele estava sem nada. Bom, quando eu vi aquela situação, claro, eu não pensei para fazer aquilo. Simplesmente fui lá, cheguei até ele e daquela forma que eu sempre falo, com muita educação. E eu vou contar o que aconteceu futuramente, né? Essa situação me gerou uma outra coisa no futuro. Então, veja como é importante você tratar bem as pessoas. Não interessa quem seja, já falei, né? Não importa se é um funcionário que está lá no chão de fábrica ou se é um diretor. Não é porque era um diretor que eu fui falar com ele com toda a educação. Não, para mim tanto fazia. Enfim, eu abordei ele, como conversei com ele, expliquei a situação. É claro que ele sabia tudo que eu estava falando. E ele, em momento algum, ele foi contra aquilo que eu estava falando. Ele aceitou tudo que eu estava falando. Disse, não, eu já estou indo, eu vou descer. Era uma área elevada, né? Ele falou, não, eu já vou descer lá no carro, o equipamento está lá no carro, eu vou pegar tudo. Ok, sem problema nenhum. Ele desceu lá, pegar os equipamentos e tudo bem. Essa foi uma situação que para mim foi simples,
porque ele concordou de imediato, e ele era gerente, depois eu vinha sabendo que ele era gerente de uma outra empresa do mesmo grupo, né? E que prestava serviço para essa empresa onde eu estava, né? E ele poderia ser que ele poderia ter agido diferente. Eu sou gerente, eu faço o que quero. Isso pode acontecer. Mas você tem que fazer o seu trabalho. Mas foi totalmente o contrário. Ele agiu com toda a educação também e desceu lá e foi pegar os equipamentos. Bom, e aí vem o que aconteceu no futuro. Boa parte de quem me segue sabe, né, que eu acabei sendo transferido para uma filial, né? E quando eu cheguei nessa filial, quem que era o gerente lá? Era essa pessoa que anos atrás tinha acontecido isso comigo, de eu ter falado com ele na área de trabalho. Imagine agora, né, se eu tivesse tratado ele de qualquer forma, né? Então a gente precisa ter essa consciência de fazer o seu trabalho, de fazer bem feito, né? Mas de forma que você não deixe vestígio para que no futuro você seja acusado de alguma coisa. Ou até venha lhe prejudicar, né, profissionalmente. Então eu vim trabalhar com ele, eu trabalhei mais alguns anos com ele aposentou, né, saiu da empresa, mas continua agindo, a gente continua agindo da mesma forma, com maior educação, né? Eu até comentei em um outro vídeo aí que um dia eu acabei pegando ele operando a empilhadeira, porque era uma coisa comum na outra empresa onde ele trabalhava. Mas aí nessa filial, né, que era uma filial da empresa onde eu trabalhava, isso era proibido. Só podia pegar a empilhadeira quem tinha habilitação e tinha um crachá para isso, né? E ele imediatamente me devolveu a chave e tal, né? Eu já contei isso em outro vídeo, Mas enfim, o que eu quero dizer aqui com esse vídeo não existe acepção de pessoas. Não importa quem seja, você vai chegar e vai falar. O que vai acontecer depois, isso vai ser consequência. Se você age educadamente, é muito provável, quase 100% de certeza, que essa pessoa não vai ir contra você. Então, haja de forma natural, converse com a pessoa e explique os riscos. Se ele não sabe, no caso dele, eu tinha certeza que ele sabia, né? Mas faça o seu trabalho, não importa quem seja. Então, essa é a minha dica aqui, né? Se você se encontrar numa situação dessa, não tenha medo de falar. Não tenha receio de chegar e falar para uma pessoa. Porque você está sendo pago para isso. Se você não fizer, pode ser que essa pessoa perceba que você não fez e aí você vai ser prejudicado. Então vá lá e faça o seu trabalho. Sem receio. Se você for demitido porque está fazendo o seu trabalho, puxa, o que tem de mal nisso, né? Você vai chegar na outra empresa e falar, fui demitido porque cheguei para o gerente e falei que ele estava numa condição. Mas fez o seu trabalho, é só isso. Então, a ideia desse vídeo aqui é mostrar para vocês, né, que se você não passou um disso, pode passar por isso, né? Vá lá e faça o seu trabalho, sem problema nenhum. Execute o que tem que executar, né? E as consequências podem ser até muito boas, né? Que no meu caso sempre foi, né? Eu sempre me saí bem, né? E tanto que vocês sabem aí, né, que eu acabei aposentando nessa empresa aí, né? Porque eu sempre agi de forma correta. Eu não tive assim 2 pesos e 2 medidas, né? Tipo assim, pra gente tem que ser pau que bate em Chico, bate em Francisco também, né? Então não interessa quem seja. Tá bom, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje aí. Fica aí esse depoimento aí, né? O que aconteceu nesse dia, né? Que eu fiz, como tá no título do vídeo aí, né? O que aconteceu? Não aconteceu nada demais. Ele simplesmente foi lá, pegou os equipamentos dele e a vida seguiu como deveria seguir. Tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo aí. Valeu!